A gente resolveu separar o KMS aqui, só para mudar um pouquinho o foco, né? As perguntas que tem nos simulados sobre KMS, para a gente trocando uma ideia aqui, e vendo as dúvidas que tem, né? Quem está acertando ou não. Então, vamos embora. Começar na 10ª do primeiro simulado. Aqui, essa aqui, na verdade, a gente já fez, né? Aqui é uma empresa que armazena imagem, né? Que os usuários fazem upload, elas precisam ser encriptadas, né, ou criptografadas, né, depende de como a gente quer falar. E aí falou que o cara do DevOps, né, uma pessoa do DevOps, acidentalmente deletou a, a chave KMS um dia atrás, né? Então, aqui, então, com isso, não daria para recuperar as fotos, né? Então, chamaram a gente para falar quais são as possíveis soluções, né, que a gente pode fazer para evitar isso, né? E aqui, na verdade, a gente já falou, né? Não sei se quem que lembra qual que das respostas aí seria ideal, né? É dois, né? Ok, quem mais? Pô, mas esse aí foi de que dia? Acho que foi da terça-feira, essa pergunta aqui. Foi do finalzinho, que eu lembro dela porque a gente comentou É, desse ponto, quando a gente deleta. essa terça-feira também não é conhecida como ontem, né? Não. Não, terça mesmo. Não, vamos lá, olha só. O que acontece, né? Quando a gente vai lá na console e deleta uma chave, né? Como o KMS é uma chave de criptografia, então ela pode gerar um impacto extremamente grande no ambiente se você deletar essa chave. Se você deletar essa chave, não vai ser possível mais recuperar o conteúdo que você criptografou com essa chave, né? Então, para que é diferente, né? Se deletar um usuário, deletar uma password, você vai lá e recria rapidinho. Mas como aqui a chave ela o conteúdo necessário para trabalhar a criptografia e encriptar e decriptar. Então, isso pode acabar com uma empresa, né? Acabar com o acesso aos dados essenciais ali. Então, a AWS, por segurança, né, extra, quando a gente vai na console e deleta uma chave, né? Talvez a pessoa deletou aqui, era para deletar uma, deletou a outra, enfim, teve um acidente, que nem falou aqui, né? O que acontece? A chave não é deletada literalmente, né? Ela é colocada no estado de deleção pendente e que vai variar de 7 dias a 31 dias, justamente para isso, porque se você deletar, dá tempo de verificar ali e ter um espaço de manobra, né? Sobre isso daí. Então, como aqui na pergunta fala que ele deletou no dia anterior, né? O que acontece? Basta que entrasse de novo lá na console e você cancelasse o pedido de deleção, tá? Então, a alternativa correta é a quarta. A segunda não é, porque mesmo o usuário root, sendo ele o todo-poderoso em relação à conta, né? Ele não pode ser um usuário que recupere uma chave de criptografia, tá? Porque isso poderia ser até uma violação de segurança. Então, mesmo sendo root, nesse caso, não pode. É uma pegadinha, é fácil de cair nessa pegadinha, porque quando a gente lê root account user, né? Então, a gente sabe que ele pode tudo, tende, né, a gente considerar isso daí. Mas agora é só lembrar, né? Quando a gente deleta uma chave, ela fica em estado de pendência lá na console. Eu não Beleza? entendi. Eu não entendi por que é quarta, não é a segunda aí, não? Porque o usuário root não tem essa habilidade. Mesmo sendo root, ele não pode recuperar uma chave. Não. Então, mas não é. Aí, ó, a segunda, ela fica em estado dependente em direção, não é isso?
Eu tô com uma outra versão aqui. Eu tô com uma versão tô acessando o Dojo lá. Vocês têm razão. É a segunda, é a correta. Tô chovendo numa olhada aqui, como a gente fala, né? Bom, Uhum. beleza. Vocês estão certos, gente. Vamos continuar aqui. A próxima. Ah, Thaís já separou aí, Thaís, tá esperto, hein? Podia paginar. Podia ser pior. Podia, é verdade. Podia. Vamos lá. Uma empresa de saúde ali, né? De convênio médico, healthcare, uma startup, né? Está construindo aqui uma ferramenta de diagnóstico interativo para COVID e tal. Os usuários deveriam capturar os seus registros, né? De saúde pessoais e, como é uma informação sensível, né? O backup deve ser encriptado, né, e guardado no S3 para proteção desses dados. Voltou, Thaís, na outra. Aí, beleza. E aí a startup ah, não quer prover as suas próprias chaves, né, mas ela quer continuar mantendo. Na verdade, ela não quer. A startup não quer prover suas próprias chaves, mas ela quer manter um tracking de auditoria quando for utilizado a encriptação, né? Ele pergunta aqui qual que é a melhor opção de chave, né? O que vocês acham aqui que deve ser a resposta correta? A primeira fala para usar um Server-Side Encryption com a AWS Key Manager do SSE, Server-Side Encryption, para encriptar os dados no S3. Lembra que eles não querem gerar o conteúdo da chave, né? O que vocês acham? Seria a primeira ou a segunda? A segunda não poderia ser, né? Client Side Encryption com a chave é, fornecida pelo usuário. É o que ele não quer, não pode ser essa daí, né? Ele não quer fazer isso. Acho que é a primeira mesmo. A outra Server-Side Encryption com também o usuário. A segunda e a terceira é a mesma coisa, né? O cliente ou o customer está provendo o conteúdo da chave, então não é o que ele quer. Poderia estar entre a primeira, né? Server-Side Encryption com o KMS ou a última, né? Que é o SSS3, que é aquela chave default, né? Do S3. Qual que vocês acham? Primeira ou a quarta? Eu vou na primeira, hein? Tá? Por que não seria a quarta? Porque. Nossa, boa pergunta. É. Não, é isso eu estou Porque perguntando de a propósito. chave padrão não seria o do bucket do S3? Não faz muito sentido, né? Não seria melhor Não, ser do KMS, já que ele de- gerencia as chaves? depende. Os dois vão ser gerenciados pela AWS. Ela vai gerar o conteúdo da chave, né? A Na verdade, questão é a auditoria aí, né? isso, Então, eu poderia encriptar com as duas, né, se eu quisesse, tanto com uma quanto com a outra. Só que, por conta da definição do serviço daquela chave em particular, quando eu gravo com SSE S3, que é a última, eu não consigo fazer auditoria, porque é o tipo de chave, essa tipo de chave não permite. É uma definição do que o tipo de chave faz, tá? É a definição da AWS. Então aí é uma pegadinha para ver se ele guardou, né? Se vocês guardaram a diferenciação entre uma e outra com relação a esse quesito. Então, não pode ser SSS3 quando está pedindo auditoria. Deu? ok. Então vamos lá. Consegue pôr a questão 21 do segundo, Thaís? Peraí, não me mata, tenha paciência. Temos. Sexta-feira, cara. Quem não parou meio-dia está aqui, que nem nós.
Beleza, vamos lá. Então, tem um cara chamado Jim, ele é um arquiteto de solução, está trabalhando nessa empresa MNC, né, que tem uma aplicação de e-commerce. Eles têm que armazenar os dados através de diferentes regiões, né, no mundo todo, e sempre procurando prover baixa latência, né, na entrega para os clientes, tá? E todos os dados têm que ser encriptados com uma chave KMS, mas eles observaram alguma latência em algumas regiões recentemente. Após verificar algumas configurações, o Jimmy encontrou uma causa desse problema. Quando ele faz uma chamada do KMS usando uma única chave, né, disponível na região de Mumbai, né, ele achou que esse problema acontece lá, né, naquela região. E como que ele poderia resolver esse problema de latência, porque ele está usando uma única chave, né, para encriptar. Essa aqui é mais enjoadinha, né? A primeira, vamos por partes. Se alguém quiser falar, fica à vontade aí, tá? A primeira não seria muita resposta, né? Porque ele já falou aqui que ele acessa de diferentes regiões, vai criptografar em diferentes regiões. Então, mesmo que ele esteja com problema lá na Mumbai, não faz sentido armazenar todos os dados em Mumbai, né? Em vez de muitas regiões, porque ele vai prejudicar as outras regiões. Então, a primeira fica meio esquisita, né? Só porque está com Mumbai com baixa latência, então vou jogar tudo lá. E as outras regiões? Aí, de repente, vai criar problema nas outras, né? O que ele pode fazer? Ele pode criar uma chave, né? Para múltiplas regiões, né, onde os dados estão armazenados. Bom, poderia ser isso daí, né? Vamos pensar na outra aqui. Desabilitar a encriptação e servir os dados não encriptados, né? Sem chance, né? Isso aí é loucura. Então, tira fora, não está funcionando, tira fora. Ele falou assim que as chaves KMS não são específicas da região, ao contrário, elas estão disponíveis em todas as regiões por default, não importa quem elas criem, não tem esse problema de latência, né? O que vocês acham? Eu acho que é a B. Acho que é a B também. Não sei se o KMS chega a não ter região específica para as keys deles. A B faz mais sentido, porque ele cria multi-regiões, né? Então, tipo, quando é multi-região, a latência é menor, se eu não me engano. Já resolveria o problema de latência que tá pedindo ali. Exatamente, é isso aí, é isso mesmo. Então, não tem como. Beleza? Essa aqui para todo mundo? Tranquilo. Aí agora, desse simulado, Thaís, é a pergunta 53. Peraí. Me tiver esse trequinho aqui, peraí que tá na minha tela. Não, mas já deu. Vamos lá. A 53. Uma empresa de gestão de documentos é uma aplicação A que envia um arquivo para a aplicação B, e na conta AWS. Eles são classificar arquivos confidenciais, né, do Departamento de Defesa, e a organização quer que os arquivos sejam assinados, né, eletronicamente, digitalmente, e receber, e aí para a aplicação receber lá o arquivo, né? Enfim. A organização também quer se assegurar que apenas a aplicação lá possa assinar os arquivos eletronicamente,
usando uma chave, né? Porque eles não querem que a aplicação B receba um arquivo pensando que é da aplicação A quando pode ter sido enviado por outra pessoa. Então, ele quer assegurar que venha da aplicação A. A solução, como arquiteto de soluções da companhia, né, você está oferecendo uma solução com uma AWS KMS, né? Mas, aí ele pergunta, qual dos tipos de encriptação iriam satisfazer as requisições desse pedido? Então, a gente tem aí que tem que encriptar e tem que assinar digitalmente, né? E aí vem as opções abaixo. Quem quer arriscar? Eu arrisco a. Ah, É. tá bom, alguém mais? Só tem uma dúvida, Bob. O Cloud HSM e o KMS, qual a diferença deles? Que aqui me quebrou agora essas perguntas. Tá. Você pode contratar o serviço Cloud HSM. O que significa isso? Na verdade, é um serviço sim, mas ele envolve um appliance fisicamente falando, que vai ser instalado na sua empresa. Então, é um cofre de senha, na verdade, o HSM é um cofre de senha, tá? E é o appliance que vai ficando lá no cliente. Por exemplo, pode ser que uma empresa, por questões de regulação, né, da indústria, ela tenha que gerar chave dentro do ambiente dela e tem que ir lá guardar essa chave com uma mega padrão lá de segurança, né? Então, esse é o tipo de serviço que é um cofre de senha. Então, ele geraria essa chave lá e depois mandaria a chave pronta para a AWS. Isso seria o HSM. Agora, a título de informação, não sei se alguém pescou isso nos treinamentos, foi falado, o KMS da AWS usa isso internamente. É assim que a AWS gera as chaves KMS dela, né? Quando a gente usa as chaves gerenciadas pela AWS, ela usa um Vault HSM também. Tá? Por isso que ela também disponibiliza essa solução com um appliance para as empresas que querem usar, mas aí é óbvio que a responsabilidade de geração dessa chave e manter essa chave em segurança, vamos dizer assim, fica do cliente, no caso da opção B. Tá? Quer dizer o seguinte, se o cara perdeu a chave dele lá nesse appliance que ele tem dentro de casa, aí já era. Não tem como, tá? Ele não está sob a gestão da AWS, no caso da letra B. Ela fornece o serviço com a appliance, mas ela não faz a gestão, né, da Ó, geração e direção de chaves. Oi? uma pergunta, você está falando de HSM, nesse caso do É. Cloud HSM. A gente consegue também levar o nosso HSM para, por exemplo, para a AWS? Ou não? Não existe esse serviço? Não, então, pois é, você gera a chave lá e depois você usa com o KMS, mas a única coisa é que você gerou o conteúdo da chave. A chave você gera. A minha pergunta, na verdade, é se a gente pode pegar e, por exemplo, uma empresa, ter o HSM dela mesmo, um knowledge node, e colocar na AWS, num Entendi. data center ou num point of interest. Migrar para a AWS, você está falando, né? Não. Ah. Aí não. Tá, aí não. É difícil, tá, acontecer isso. Normalmente é quem tem Cloud HSM porque tem alguma coisa de compliance mesmo da indústria, né? Uhum. Então, Eu trabalhei com um, por isso que eu tô perguntando. Ah, tá bom. Olha, até onde eu sei não pode, tá? Não sei que liberaram a alguma tal coisa. da FIPS, não, como é que é? Esqueci agora qual é a coisa como você falou, de auditoria. Uma das FIPS lá. FIPS, isso. 256. O HSM é o que tem o nível mais alto, né? Tranquilo. Então, beleza. E aí você tem... Isso também é uma pegadinha, né? Não sei se vocês viram no treinamento, que Customer Manager Keys, né? CMK, é o nome antigo que eles davam para a chave KMS, né? Então, a gente vai encontrar questões na prova que falam Customer Manager Keys. Em geral, é como se eu estivesse falando KMS. Né? Então, ela está aí essa opção, mas a gente tem mais duas que são mais específicas, né? Que são KMS assimétrica e simétrica. Essa questão é legal porque, de vez em quando, cai na prova, sim, uma questão
justamente de assimétrica e simétrica. E qual que é a grande diferença, na verdade, para a gente guardar o que faz uma e qual faz a outra? É só, aí você pode escolher. A simétrica só serve para fazer criptografia. E a assimétrica, né, serve para fazer mais coisas. Você pode criptografar, você pode fazer a assinatura eletrônica e verificação dessa assinatura. Né? Provavelmente é o que usa lá de modo similar um DocSign, né, que a gente trabalha por aí. Então, essa é a pegadinha da questão. Ele só quer saber se você sabe diferenciar. Então, se você guardou uma, se você sabe que simétrica é só criptografar, se você ler aqui em cima na pergunta, ele fala, quero criptografar, mas quero assinatura digital. Então, você já sabe que é assimétrica. Essa não é tão difícil de guardar o que faz uma e o que faz a outra, tá? Mas é só para configurar aqui para ajudar vocês a gravarem. Né? Beleza? Algum ponto aí? Beleza. Beleza. Próximo, simulado 3, acho que é a terceira questão, se eu não estou enganado. Simulado 3, terceira questão, isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Um sistema, né, onde medicina online está hospedado na AWS e armazena a informação sensível, né, o PII, né, Personal Identified Information. Então, sei lá, pode ser um CPF, celular, alguma coisa que identifica a pessoa, né. Isso está armazenado no S3. Aí ele fala assim, ó, ambos, a Master Key e a descriptados nunca deveriam ser enviados para a AWS por uma questão de segurança. Ó, o que eu falei, é muito comum na prova cair essa coisa aqui de compliance e regulatory, porque isso vai definir o tipo de chave, né, as especificidades que ela tem. Como a gente viu lá que o SSE não pode fazer auditoria, tem que ser o KMS. Então aqui tem uma outra restrição. Então as chaves não podem ser colocadas lá. Se eu tenho uma chave que eu não posso enviar para a AWS, como é que a AWS vai encriptar esse dado? Acho que é usar o É KMS, né? client-side, né? Oi? Esse client-side. Tem que ser o client-side, né? Porque ele vai ser o dono da Master Key. Então, vai ter que encriptar lá, na verdade, né? Então, a gente está falando aí do client-side. Deixa eu aumentar minha tela aqui, que estou ficando... Tá pequeno para mim, peraí. Melhorou? Melhorou, obrigado. Segue e Até aumentei agradece. aqui, foi mal. Beleza. É isso mesmo. O client-side, porque as outras são geradas todas pela AWS, né? Então, vai ser um client-side encryption, né? Com client-side master key. Então, essa aqui é uma questão boa também para essa parte da regulação que a gente comentou. Né? Show? Próximo. Deixa eu ver Eu aqui tô a hoje sua listinha. assistente. Peraí. Nós estamos no 3, né? Isso. Então, a questão 7 agora. Então, 7. Vamos lá. Uma companhia recentemente migrou seus aplicações baseadas em microserviços para o Kubernetes, né, o EKS da AWS. Como parte da migração, a empresa quer se assegurar que todas as configurações de dados sensíveis e credenciais, como senhas de banco de dados, chaves de acesso à API, são armazenadas seguramente e encriptadas dentro de um cluster EKS, né?
num Key Value Store, né? Com um sistema de armazenamento que trabalha por chave-valor, né? Essa é a pegadinha aqui. E aí, nesse caso, vamos ver as opções abaixo aqui. Utilizar utilizar o Secrets Manager, né, com uma nova chave KMS para agenciar seguramente e armazenar as chaves no cluster. O que vocês acham? Eu não vou nem chutar isso, eu não conheço muito de Kubernetes. Não, acontece o seguinte, o Secrets Manager, você consegue armazenar chaves lá. Isso estaria correto. A questão é que o Secrets Manager, você não vai conseguir com ele encriptar os dados dentro do EKS Cluster. Ele não é para isso, tá? Então, o Secrets Manager, ele é um serviço mais para você armazenar as chaves e recuperar essas chaves lá. Então, você faz uma aplicação, né? Vamos supor que tenha que fazer um login no banco de dados, né? Específico, então tem um usuário e senha lá. Aí, não dá para você chumbar isso lá na aplicação, né? No código. Então, você vai armazenar esse usuário e senha lá, e a aplicação vai fazer uma chamada para o Secrets Manager, e aí ele vai passar ali, né, por dentro da execução da aplicação, o usuário e a senha, né? Pensa assim, como se fosse aquele token temporário, né? Você se liga lá, tem um token, e aí você acessa. Só que aqui não é token, ele vai de fato recuperar a senha que está dentro do serviço Secrets Manager. Tá? Então, ele atende parcialmente aqui, mas não atende a parte do KMS, né? A outra, ó, é disponibilizar aqui a encriptação default do EBS, né? E uma chave de encriptação e gravar esses dados no cluster EKS, tá? O que vocês acham dessa? Eu consigo rodar um cluster de EKS com máquina C2? Não, você consegue, mas aí que tá, né? Você não vai conseguir definir isso dentro do cluster, né? Uhum. Porque essa função da encriptação do EBS, ele vai estar definido na criação das EC2, por exemplo, entendeu? Então, a não ser que você tenha um guardrail que já faça isso automático para você. Então, aqui também está meio faltando uma perna aqui. Vai dar muito certo essa parte aqui do EBS definir ali, né? A gente não tem meio de definir isso ali, nesse momento do EKS, né? Tá, tá, tá. É para ir a próxima? Não, ficou alguma dúvida? Qual que é? Ficou só a última mesmo lá, né? Tirando o EBS, né? Que também não é, a gente já viu que não é. É a terceira, né? Correto? Bora lá, então. Então, 7:37, depois é 53. Show. Uma companhia necessita que todos os dados armazenados na nuvem sejam encriptados no destino, né? At rest. Para facilitar a integração com outros serviços AWS, eles devem ter controle total sobre a encriptação e a criação das chaves de encriptação. E também a habilidade de removê-la imediatamente o Key Material, né, do AWS KMS. A solução
deveria estar disponível para auditoria. Olha lá. De novo, auditoria, né? Essa é uma boa questão. Essa aqui é uma questão bem bacana. Vamos ver essa primeira aí. O uso do KMS para criar uma chave própria e armazenar o conteúdo no Cloud HSM, né? Parece interessante, porque é só, eles têm que criar o próprio material da chave, ou seja, criar aquele string, né, que vai gerar a chave de criptografia, que é o Key Material, como a gente chama. A gente acabou de falar do Cloud HSM. E o HSM seria o ideal para criar isso daí, porque ele vai estar dentro do lado do site do cliente, que é o que está falando aqui, a empresa tem que fazer isso, né? E quando ele quiser deletar, ele tem total controle. Lembra que a HSM vende esse serviço do Cloud HSM para ele, mas ele tem 100% de gestão e responsabilidade. Então, aqui, teoricamente, ele poderia deletar essa chave quando ele bem entendesse, né? Seria legal. O que acontece com as outras ali, ó? A AWS Key Material Service com CMK. Ele não consegue deletar imediatamente. Lembra que quando eu uso o KMS, né, a gente só marca que está pendente a deleção, né? Ele não consegue deletar imediatamente, né? Então não daria aqui para a gente utilizar essa questão, né? Concorda? Então vamos embora. 53 e 59 agora. Faz. Nossa, esse texto enorme mata o peão na prova, né? Quando eu vi essas questões desse tamanho, eu falei, Sai até com o olho fundo hoje. Porque é muita coisa para você guardar na cabeça, mas vamos ver. Uma empresa de desenvolvimento de software está usando computação serverless com Lambda, né? Então, claro, está correto, para construir e rodar aplicações sem ter que fazer o setup de servidores, claro. O Lambda a gente não define nada de compute, né? Só escala ali a memória. Ele tem uma função Lambda que se conecta no MongoDB da Atlas, né? Que é uma base de dados popular, BBBB, e também usa uma API de terceiros para buscar certos dados pela aplicação. Um dos desenvolvedores foi instruído para criar um ambiente com variáveis, né, de um ambiente para a base de dados do MongoDB, né, username, password, então parecido com a questão anterior, né, e credenciais de API para ser usados pela Lambda Function para ambiente de dev, sit, watch, que é o teste e produção. Mostrando que a função Lambda, ela armazena dados sensíveis e credenciais de API, como que essa informação poderia estar assegurada para prevenir que os desenvolvedores do time ou qualquer um visse, né, essas credenciais em formato texto, né, formato aberto, né? Então, como que isso poderia ser resolvido, né? Da primeira, a AWS Lambda não provê encriptação de variáveis ambiente. Você tem que deployar o código no EC2. Poxa, imagina. O cara tem tudo criado em Lambda, tem que deployar em EC2. Isso aí tá meio bem estranho, né? Se fosse assim, ninguém usava EC2. Para vocês terem uma ideia, lá no Itaú tem aplicações que 90% é tudo Lambda, para vocês terem uma ideia. Porque são funções pequenas que rodam rápido, que é a característica da Lambda, e pode rodar milhões de vezes, que só depois de um número enorme lá que começa a pagar, inclusive. Então, isso aqui não faz muito sentido do ponto de vista de estratégia, né, de arquitetura, né?
teria que ter outras necessidades aqui que não foge do escopo da questão, né? Depois ele fala aqui, disponibilizar a encriptação SSL através aqui do Cloud HSM para armazenar os dados sensíveis, né? Aqui fica muito ruim, né? Não dá, né, para fazer isso aqui, né? O SSL trata de dados em trânsito, né, e não at rest, não destino, como está falando aqui, né? Então, nesse caso, os usuários poderiam, inclusive, se estiverem ali fazendo o sniff na transmissão, conseguir enxergar a informação que está passando. Isso aí, SSL só não ia resolver. A outra, there is no need, não precisa fazer nada, porque por default o Lambda já encripta nada. Poxa, isso nada a ver, né? A função Lambda não encripta, não faz a encriptação de nada, né? Como ali na primeira. Essas duas já estariam fora, na verdade, até por conta disso. E então, ficamos com a última, por exclusão, criar uma nova chave, né? KMS Key, e usar para disponibilizar essa encriptação de dados, né? E armazenar os dados criptados na informação sensível. É isso aí. Beleza? Beleza. Aí vamos na 59. Show. Mas, Não é isso? 59? não, eu só tô achando que a gente ela é repetida, né? Não sei. É repetida do outro, eu nem reparei. Já fez essa aí. Reconhecer aí? É o SSE, né? Próximo. SSE KMS, exatamente. Tudo bem, gente? Eu não. Quer que volta ali para verificar mais? Acho que tá tranquilo, se já fez, não necessita voltar nela. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Essa aqui é uma boa que vai falar Eita, de... nossa, essa é grande, hein? Então já viu ali padrões aí embaixo, aí, Tá bom assim ou tá muito 256. pequeno para você? Se eu der um zoom, ele não fica completo. Não, já cheguei pertinho da tela aqui, pode deixar. Um banco de multinacional está armazenando dados confidenciais no S3. O time de segurança recentemente realizou uma auditoria e um relatório que mostra que múltiplos arquivos têm sido carregados sem a chave de 256 bits, né, que é o AES, Server Side Encryption. Para adicionar essa proteção, a chave deve automaticamente rotacionar a cada ano. Isso é legal. Sempre cai também uma questãozinha de rotação. O arquiteto de solução deve assegurar que nenhum outro arquivo não encriptado, né, seja carregado nesse cenário futuro, ou seja, tem que ter essa chave de 256 bits. Aí ele fala, qual dos seguintes, né, opções abaixo, vai atingir esse objetivo com o mínimo, olha lá, pegadinhas da pergunta, mínimo de overhead operacional. Quando está mínimo de overhead operacional, ele está falando que ele quer ter pouco trabalho, tá? Pouco trabalho. Então, vamos ver. Ele fala, criar uma nova chave do AWS KMS, configurar a configuração default para o BUT com Customer Master Key e rotacionar a cada ano. E aí? Essa aqui é tudo a definição das coisas, das features, né, de encriptação. Não dá para fazer Customer Managed Key, né, rotacionando a cada ano, né, automaticamente. Não permite. Tá? Então, não tem como. Tá? Posso chutar, Bob? Pode. A última, não?
criar um bucket C3 e uma política de bucket para S3 para injetar qualquer upload que não tenha o cabeçalho do server-side encryption e dar o object lock-in. 3, encryption. A última? É, Espera aí um pouquinho. se bem que para rotacionar a gente ia precisar, na verdade, era de uma... Como é que é o nome da... Life Cycle. Não? É, aqui. Ah, então, olha só. A pegadinha, você falou que seria a última, né? É isso? É isso, eu chutaria na última. Aqui esse é aqueles pontos que é mais chatinho de lembrar na prova. Se você olhar, elas estão extremamente parecidas, certo? Uma coisa aqui que é importante, que está diferenciando, né? É ali a instrução do S3 ali, tá vendo? A definição da chave. Na terceira tá S3, né? XAMZ, Server Side Encryption, AES256 Header. E embaixo está o KMS Header. Né? Como lá em cima ele pediu 256 bits, a gente tem que usar no header 256. Tá? Se não tivesse isso, poderia ser a quarta. Mas como ele colocou, tá? Então a gente tem que olhar nas opções aqui, traga mais forte essa característica aí. Porque, se não me engano, a default do KMS não é 256, é aquela outra FIPS, acho que sente alguma coisa, esqueci agora de cabeça o número dela. Depois eu até tento lembrar aqui. Mas não é. Beleza? Beleza. Então, essa aí foi no detalhe, tá vendo? Interessante essa questão aí. Deixa eu ver qual que a gente viu agora. Foi É a próxima já? 26. Agora é 64. Ah, 64, Estava procurando a listinha aqui. 64. Uma companhia está procurando armazenar seus dados confidenciais, de arquivos financeiros na AWS para serem acessados semanalmente. O arquiteto foi instruído para fazer o setup no sistema de storage que permita o uso de envelope encryption e automatizar a rotação de chaves. Também deveria prover uma auditoria que mostra que está usando a chave de encriptação e quem, né, usou a chave de encriptação. Isso aqui é legal. Você precisa escolher 2 respostas, né? Bom, vamos lá. Usar o Amazon S3 Glacier Deep Archive, né? Para armazenar. Pô, aqui não está falando nada disso, né? Que precisa ficar gravado em tipo de storage mais frio, né? Mesmo porque tem que ser acessado semanalmente. E se eu vou no Deep Archive, não é um serviço que eu vou utilizar para isso. Né? Normalmente eu coloco no Deep Archive coisas que vão ficar lá 5, 10 anos, né? Por padrão, para poder ser acessados. Porque senão ele posso demorar algumas horas para recuperar esse dado. E aqui nem tem dados sobre esse ponto, né? Então, mas é muito, muito frio, né? Para ser recuperado semanalmente. Eu não escolheria essa questão, tá? Essa daí. A outra é configurar um server-side encryption com Customer Provided Keys. Bom, ele quer ter um mínimo de trabalho, né? Então, isso é uma coisa automática. Se ele coloca o Customer Server-Side, ele que vai ter que estar fazendo a encriptação. Então, eu também não optaria por essa daí, tá? Tudo tem que ser feito pelo cliente. Ele quer automatizar. Que mais? Usar o S3 para armazenar os dados. Bom, o S3 poderia ser.
porque a gente pode usar a chave do S3, né? E que, inclusive, a rotação das chaves é feita pelo S3, lá o S3, lá o SSE 256, né? E é feito automaticamente, a gente não tem nem que mexer isso. Então, essa aqui poderia ser uma candidata à resposta. Depois ele fala para configurar um server-side encryption, mas usando o KMS. Né? Bom, aqui até poderia, porque no KMS ele pode fazer a automação da rotação, ele pode configurar a automação do jeito que ele pretende, né? Então, poderia ser uma opção. E depois tem outro embaixo, que é o S3 Managed Keys, né? Eu acho que aí não... também estaria fora. Eu ficaria com a Amazon S3 Store Data, que é automático, feito pelo S3, e esse KMS Keys aí. Vamos ver lá. Ah, você não está na execução, né, Thaís? Você quer que eu marque? Marca qual? Desculpa. Essa daí, Use o Amazon S3. e o SSE KMS aí, Esses dois. quarta. Next. Isso. Isso aí. Certo? Você acertou, Bob. Não, assim, eu não tenho esse assunto na cabeça direto, né, mas vai indo por exclusão, né, e a gente vai esquentando aqui o raciocínio, né, ele Bom, vai né? Ô, Bob, voltando. Oi. não pode ser a última por conta da auditoria, não é isso? Exatamente. Ok. Não permite auditoria, lembra? Uhum. Do S3 SSE lá. Beleza. Bom ponto, boa colocação. Eu não tinha repetido esse ponto aí, mas foi bom você ter falado. Bacana, isso mesmo. É assim que a gente vai guardando, tá vendo? Vai somando um assunto com o outro. Vamos para a próxima? Simulado 5, questão 32, já está aí. Mais uma empresa aqui de saúde, né? Usando uma instância EC2 grande, dedicada, com múltiplos EBS, muitos discos, né? Para comportar suas aplicações. Esses volumes EBS devem ser encriptados, tá? Dado a confidencialidade dos dados que eles têm que manipular, né? E também atender a ponto-chave. Frequentemente escreveu IPA, né? A gente já sabe que é um alto grau de segurança, né? Ou seja, uma chave de encriptação complexa, ou seja, aqueles 256 bits. O IPA é o que trata a regulação de segurança do sistema de saúde americano. Quando tem IPA, a gente já sabe que é o maior nível de segurança possível, né? A gente tem que usar, tá bom? Vamos lá. Usar certificado SSL. SSL é em trânsito, né? Não vai adiantar aqui no caso, né? Não vai gravar no disco EBS, ele vai guardar só em trânsito, né? E ele é fornecido pelo Certificate Manager da AWS, né? Então vem lá um pedido de transferência de dados, de repente vai ter um ALB ali, o ALB vai catar esse certificado e vai seguir na comunicação com a EC2 e esse caminho vai ser criptografado. É isso que ele está falando aí com essa primeira, né? Aí ele fala o seguinte: você pode usar suas próprias chaves com o KMS? Pode sim, né? Eu posso gerar minha chave, usar o KMS e escolher lá a opção de 256 bits. É uma possibilidade. Então, essa segunda estaria válida. Usar o S3 Client Side Encryption. Nada a ver, né? Não estamos falando de EBS aqui, né? Essa do S3 entrou aí só para pentelhar um pouquinho, né? Para enganar. A quarta também, ó. Usar uma senha armazenada no Cloud HSM. Não. Cloud HSM é para armazenar a chave, né?
senha não é, né? Não é lá. Então, também estaria essas duas aí, tá aí só para atrapalhar a nossa concentração. Depois, ou também utilizar uma chave gerenciada pela AWS como KMS Key. Beleza, também pode. Eu posso escolher gerenciar ou a AWS gerenciar. O KMS suporta o IPA, né, que é o 256 bits. E veio depois mais uma do S3. Então, olha que legal essa questão. Ela parece complexa, você olha assim, você fala assim, né, tanta opção. No fundo, quando a gente lê cada uma, a gente já vai matando, ó, os S3 já caiu fora, senha no Cloud SCM, nada a ver, nós estamos falando de chave de encriptação, não estamos falando de senha, então essas três, ó, duas S3 do HCM já cai fora. Aí sobrou as KMS e o Certificate Manager. Pô, SSL é dado em trânsito, né? Então, matamos de primeira fácil essa daí, só deu um trabalhinho para ficar lendo, porque eram várias opções, né? Então, a questão, no fundo, era bem bacaninha, não era complexa, né? Legal. Próxima? A próxima vai ser a 20 e a 37 do simulado 6. Desculpa o barulho da cachorrada aqui, gente. Eu tô na casa da minha sogra, tem uns cachorros muito loucos aqui. Você já tá na cachorrada, né, amor? É, do vizinho, pior é esse. Mas, enfim. O cachorro latindo o dia inteiro, gente, vocês não acreditam. É beleza. Mas não é ecoa, não. Oi? Não tá dando eco, não. É bem longe. Bem baixinho mesmo, não atrapalha. Ah, tá. Ainda bem. Esse fone aqui dá até bom para isso, para eliminar o ruído. Vamos lá. Existe um requerimento técnico de uma empresa financeira que faz transações de crédito, processa transações de crédito, né, online, para ter uma maior segurança da aplicação no ambiente AWS. Então, eles estão tentando decidir o que eles usam, KMS ou Cloud HCM. Qual das seguintes afirmações abaixo é correta quando eu falo do Cloud HCM e do KMS? Né? Essa é uma questãozinha bacaninha aqui também, né, para a gente fazer. E aí? Tem alguém vivo aí? Estou tentando ler, calma aí. Não, vai devagar. My English very, very bad. 24. Opa, cadê o meu Eu mouse? tô, mas não tô, tá? Bom, vamos lendo e comentando. Ele fala para saber qual que é a verdade sobre KMS e sobre Cloud HCM. Bom, a primeira a gente já pode matar fora, né? Porque não tem grande diferença. Ambos fazem a mesma coisa. Não faz nada. Cloud HCM é um cofre, um appliance de segurança. O KMS não é. A AWS por trás usa. Né? É diferente. Né? O serviço é só do KMS. Então, essa primeira aí, a primeira não, né? Peraí, sumiu minha tela. Isso, não tem nada a ver. Né? Vamos ver essa segunda aí. Se você quer gerenciar o serviço de gerência. Peraí. Você quer um serviço gerenciado para criar e controlar sua chave de encriptação, mas não quer ou necessita operar o seu próprio HSM, considera usar o HSM. Porra, nada a ver, né? Se você não... Tá Mas, ó, invertido. exatamente. Ou não quer ou necessita. Pô, não tem jeito de não querer, né? Se eu tenho HSM, eu tenho que gerenciar tudo mesmo. Não tem como eu fazer só um pedaço, né? Então, não adianta. Então, essa daí não vai.
Aí ele fala, o Cloud HSM deveria sempre ser usado em transações de meio de pagamento. Tem nada, né? A aplicação é minha, eu uso a encriptação que eu quiser, né? Nas transações de meio de pagamento. Depende aí da minha política da empresa, né? Que nível de segurança eu tenho que trabalhar, ou do mercado, o que o mercado exige, ou a reguladora, né? Então, não é bem assim, né? Senão todo mundo teria que usar obrigatoriamente Cloud HSM, e não é o caso. O KMS da AWS, ele permite alto grau de complexidade de criação de chaves sem ter que usar um HSM, né? Então, um cafezinho aqui. Então, você deveria usar aqui o HSM ao invés, né, do KMS, se você quer armazenar as suas chaves, né, num local que é de terceiros, dedicado, né, num hardware, né, que você tenha controle exclusivo. Isso faz sentido, né? É para isso justamente que eu uso o Cloud SM, em vez de usar o KMS. Então, olha que legal. Ele fala para você ver qual dessas instruções é verdade, né? Está correta. Quando eu falo de HSM e KMS, no fundo ele está só escolhendo um. Tem que usar esse no lugar do outro por conta das características. Aí ele listou, na verdade, as características do HSM aqui, né? Que o KMS não tem. Bacana essa questão no final, com essa resposta aí. Essa 24. Bateu o ponto, Bob? Puta que pariu. Isso que eu ia perguntar. Ele tava, Eu lembrei falando. a tempo, hein? Você tá muito intertido hoje. Então já desisti, cara. Eu só vou tomar uma enquadrada depois, só quero ver. Vai mesmo. Uma fumada. Cara, como é que eu vou concentrar aqui e ter que ficar olhando do lado para clicar no negócio? Não vai dar. Eu não sei. Algo vai acontecer. Ai, pai do céu. Vou falar Tem que automatizar esse ponto aí, Bob. Tem que pegar alguma coisa aqui no meu dedo e enfiar lá para clicar. Mas não dá. Bom, vamos ver. 37, 37. Eu coloquei já na tela, Bob. Ah, tá. A última. A empresa tem uma aplicação. Deixa eu ler devagar para entender. A empresa tem uma arquitetura de aplicação que armazena ambos, né? O Key ID e o Secret Key no formato texto, numa AMI. Jesus, hein? Deus me livre e guarde. Fiz o sinal da cruz aqui. É morrer esse cara. E instâncias EC2 que são criadas, né, usando essa AMI, e são utilizadas para armazenar essas chaves para conectar no DynamoDB, né? Então, ou seja, o cara está fazendo ali hardcode na AMI em texto aberto, né? Olha que perigo se alguém invade, né? Tem acesso a essa EC2, né? Então, o que deveria o arquiteto de solução fazer para tornar essa arquitetura de fato mais segura, né? Essa aqui, opa, tá lendo a mesma questão? 37, Não, não é isso? não, Simulado 6? não, eu tô vendo aqui, não tem nada a ver com o KMS, mano. Deixa eu Tá ver aqui. errado? Não, acho que eu te passei o número errado. Quer ver, ó? Simulado 6, né? Isso. É a questão 30, desculpe, hein? 30. Se você estiver na tela aí, pode paginar lá. Esse negócio é chato, tem que ser tudo no back, né? Putz. Desculpa aí, Thaís, foi mal. Ainda bem que é perto. Depois se fosse 60 para voltar no 30, aí ia chorar. Sacanagem. Se é mesmo que eu anotei certo. Tô na 30. Isso, agora estamos no KMS. Agora sim, pronto. Ufa. Essa foi engraçada. Vamos lá.
Uma empresa tem vários snapshots de EBS sem encriptação na VPC. O arquiteto de solução deve se assegurar que todos os novos volumes que forem restaurados, né, a partir dos snapshots não encriptados, sejam automaticamente encriptados, né? Então, vamos lá. A primeira, Enable EBS Encryption by Default Feature for Specific Volumes. Aqui, na verdade, não é Specific Volumes, né? Porque ele fala assim que todos os novos. Então, ele não especificou. O que ele especificou foi o seguinte: os snapshots estão sem encriptação. Mas quando eu criar um disco novo, eu tenho que criar encriptado automaticamente. Então, não é específico aqui. Isso aqui também é esquisito. Não marcaria essa primeira, não. A outra é disponibilizar a encriptação de EBS por default para a região. Opa, isso aqui funciona, né? O EBS é um serviço regional, certo? E você pode deixar setado no seu ambiente que todo o EBS seja encriptado por default. Isso é o que a gente chama de guarda-reio, né? Então, quando eu defino isso daí, se eu tentar criar um disco EBS e não tiver marcado a encriptação, ele vai dar pau. Essa segunda aí, parece que funciona. Olha que engraçado, porque nas respostas aqui, né, não está falando do restore, né? A terceira, mesmo assim que eu gostei da segunda. Vamos gerar novos discos EBS, novos volumes de EBS, né? Especificando chave simétrica para encriptar. Aqui depende, né? O que acontece aqui se eu usar chave simétrica para encriptar? Pergunta. O que acontece aqui, né? Funcionaria? Então, vou mudar minha pergunta. Se eu criar, quando estiver lançando novos volumes EBS, eu posso especificar uma chave simétrica, né? Uma chave simétrica é aquela que permite encriptar, e a assimétrica permite encriptar, assinatura digital, BBBB. Então, a simétrica atenderia. Não é? Faz sentido? Para a questão, sim, já que ela faz a encriptação, né? Isso, Mas como ficaria a parte da EBS ali, da região? Porque as duas pode ser, mas ali não está pedindo duas respostas, sabe? Exatamente, mas isso é a minha pergunta. Por que eu escolheria a segunda entre a segunda e a terceira? Por que eu escolheria a segunda e não a terceira, ou vice-versa? Rapaz. Porque quando eu defino para... não, é isso mesmo, a ideia é essa. Bob, é sexta-feira. É a última, gente. Só para fechar com chave de ouro. Ele lançou a pedrada logo na última. Já tá com a latinha na mão, já. A long neck. Olha lá. Quando eu ponho na região, qualquer EBS, né, como o EBS é um serviço regional, ele vai ser encriptado, né, por default. A de baixo não especifica que eu estou fazendo isso no nível da região. Dá a entender que eu estou fazendo EBS por EBS. Então, eu vou ter um overhead aqui, né? Entendeu? Entendi, faz sentido. Então, parece um serviço manual. Então, eu tenho que definir qual é melhor entre as duas. Aqui atende de forma mais ampla e automatizada, como ele pede ali, ó, automatically encrypted, é da região, porque senão eu estou tratando caso a caso. Sacou? Saquei. Eu pensava que a encriptação da terceira aí, ela era automática também. Não pensei pelo ponto de fazer uma por uma. Porque quando ele falou região, tudo qualquer EBS que eu criar lá dentro, qualquer C2 vai seguir
essa regra, né? A terceira não define isso. Então está mais aberta. A segunda está mais restrito e, vamos dizer assim, garante totalmente o que está pedindo a questão. A terceira pode não ser, entende? E a quarta, claro, não é, porque aqui é assimétrico e a gente não precisa assinar nada digitalmente aqui no EBS. Não está falando disso. Essa segunda aí, do tipo região, é o tipo de exemplo que a gente tem, que a gente poderia criar essa regra lá naquela SCP. Lembra quando eu tenho minha conta e posso definir políticas na conta que vão servir dentro de uma organization para tudo que as outras contas e unidades de negócio que vão estar abaixo? É um tipo de política de segurança que é feita lá, porque pega uma instituição bancária, né? Qual o banco que vai querer correr o risco de ter alguma EC2 com disco EBS sem encriptar? Nenhuma. Então, são tipos de coisas que são determinadas lá na raiz. Tá? Só estou fazendo um comentário adicional porque é um exemplo de uso de SCP, tá? Dentro de uma organization. Como o guarda-reio, então, de fato, aí como eu falei, né? Guarda-reio que força, né? Seguir naquela linha lá. Então, é legal isso aí. Então, inclusive, isso acontecia comigo. Uma vez que eu entrei lá no meio de desenvolvimento e estava criando EC2, ela subia e caía, subia e caía. Eu falei, pô, mas o que está acontecendo? Aí tinha implementado esse guarda-reio, eu não sabia. E eu não estava assinalando a encriptação. Então, que legal, funciona, né? Funciona para não correr o risco de entrar dados lá em formato texto aberto. Deixa eu ver, acho que acabou, né? Acabou, essa era a última. É isso aí. Hoje foi meio diferente, não sei se vocês gostaram, pra gente esquentar a cabeça com esses KMS aí, mas é um assunto chatinho, por isso que eu inventei aqui, né, de fazer hoje só perguntas sobre KMS. Tá? Eu achei valioso. Foi uma boa. Uhum. Percebi que eu vou ter que estudar mais KMS Cloud HSM. Ai, meu Deus. Cara. Eu vou te falar o seguinte, cada vez que a gente faz um simulado, a gente sempre acha que tem que estudar mais. Tô percebendo isso. Tô ficando maluco já. Que nem o Então, primeiro simulado que o cara faz depois de fazer um treinamento inteiro, assim, né? Exatamente. Fica ali mais ou menos 50 e pouco, 60%, vai. Tem que fazer, fazer. Você vai meio que decorando, né? Que nem eu falei outro dia, decorando, mas é uma fio chamada de memorização, né? Porque aí você vai associando, né? O cenário É. com o serviço. E não tem como, né? Muita coisa. Tem que ir martelando na cabeça para você criar. Eu falo que é você se manter na vibe, né? Você faz uma série de perguntas. O outro jeito é você sujar as mãos, né? Entrar num projeto valendo do negócio desse e usar. Mas como a gente não tem essa experiência, cara, o jeito é esse aí mesmo. E no projeto você normalmente vai entrar com um escopo definido. Ou você vai entrar lá num projeto, você vai mexer com o ECS ou o EKS, ou você vai entrar numa squad de segurança propriamente dito, né? Não necessariamente você vai mexer com criptografia, mas pode ser que mexa com políticas de IAM, né? Roles e tal. Sempre são escopos definidos, né? Sim. A não ser que você trabalhe numa empresa, prestando serviço numa empresa menor, né? E tem um time menor, e aí normalmente você faz tudo mesmo, né? Mesmo assim, você não vai usar, né? Nem, não sei percentual, mas não vai usar 100%, né, do serviço. Não, vai cair na prova. Exato. Uma coisa boa disso aqui que a gente está fazendo, que a gente está discutindo aqui também, conversando sobre isso e tal, você fica nos ensinando aí, cara, isso aí é muito bom. É diferente de você sentar e ler, ou mesmo que você faça um curso em vídeo e tal, né? Aqui a gente está trocando uma ideia, isso aqui fixa muito melhor. Não, sem dúvida. Eu mesmo hoje, ó, eu preciso renovar minha arquiteto e já tenho agendado para janeiro a arquiteto professional. Mas eu sinto falta, porque eu estou estudando sozinho também. Algumas certificações, tinha algumas pessoas estudando junto, mas a gente marcava 1 ou 2 horários na semana para fazer essas questões de simular e discutir, para ajudar a exercitar a memória. Né? Mudou muita coisa nesse último ano?
mudou um pouco, tem serviços novos, né? Então, Sim. o que mata são esses serviços novos, e tem um monte, né? Tem um monte de serviço novo, então. Mas tem Eu que correr acabei, atrás. eu acabei fazendo, a minha experiência maior é com o Azure, então eu acabei, antes era AWS também, mas não tinha esses conceitos mais avançados aí de segurança e tal, era o meu conhecimento que eu tinha era basicão, basicamente S2 e S3, né? Uhum, tá. EC2 e S3. É. E, e aí eu tava me perdendo nos nomes dos produtos, cara. Eu acabei fazendo O practitioner? o practitioner por causa dos nomes dos produtos, cara. Isso é o ruim de estudar uma de uma cloud perto, o assunto uma da outra, porque você guarda muito a nomenclatura de uma e chega no outro, lá tem essas diferenças, é difícil, né? É, De Azure eu fiz só a Z900, a primeirinha lá, que é a practitioner deles, mas eu penei ali, porque eu estudei pouco, né? Falei, não, pô, isso sim. aqui eu já sei esses conceitos tudo. Aí chega lá os nomes diferentes, como é que você vai saber qual é? É isso Bob, mesmo. uma pergunta que eu tenho. Quando eu estava estudando, o pessoal falava muito que caía muito, era muito networking, VPC, era a parte que mais pegava pouco billing e muito S3. Você ainda acha que é isso ou não? Não, não, não. O que você tem que seguir sempre é a regra que está lá no exame guide. Ele define lá os temas, né, os grupos, os tópicos, e ele fala lá, a Thaís já tem tudo, né? Olha lá. Ela já está clicando. Vamos esperar ela abrir. Não tem, viu, isso daí, não. E varia muito de prova para prova, viu? Os domínios, essa palavra correta. Tem um pedacinho. Aí, ó. Isso. É aí, ó. Tá vendo? É isso que a gente tem de informação oficial. O resto é impressão de alguém que fez, o outro tem outra impressão. E, por exemplo, você viu que. Quer ver? Deixa eu contar aqui, ó. Nesses simulados todos que a gente disponibilizou para vocês, tinham, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Em 6 simulados tinham 14 perguntas de KMS. E num deles, que é o terceiro, só nele tinha 5 questões. Nos outros tinha 2 e no simulado 5 tem uma só. Então você vê como que é, né? É como pode acontecer na sua prova. Pode cair uma questão de KMS, pode cair 3, 4. E a minha não cair. Então não é algo que, se eu fizesse, tivesse como memorizar a prova inteira hoje, contasse para alguém que vai fazer, porque vai cair perguntas diferentes. A experiência própria já de outras certificações que eu fiz, que colegas fizeram na mesma semana, uma semana depois, completamente diferente. A minha caiu mais isso, a outra caiu mais aquilo. Então, não dá para a gente adivinhar, infelizmente. Não, beleza. E ele renova o developer também, esse exame? O associate? Não, as associates são todas separadas, então não renova. Ah, O achava que que renovava. automaticamente? É porque eu já tenho o practitioner e o developer. Eu vou fazer agora o O arquiteto. arquiteto. Então não renova as outras, né? Não, É. são separadas. O que renova é o seguinte: se não me engano, a de arquiteto, tá? Se você, depois dessa aqui, você fizer mais para frente, sabe? Vamos falar, vou chutar, lá no fim do ano que vem, você fizer arquiteto professional, aí ele vai renovar a data da sua arquiteto associate. Ah, entendi. E Ah, é a o developer, professional que renova a associate. se não tiver expirada, tá? Hum. E que é o Ixi, meu então tem que caso. começar a estudar, então. A minha expirou mês passado. Eu vacilei, não lembrei disso, que é uma coisa que eu não fico vendo toda hora. E até tava de boa, que eu vou fazer a professional. Eu falei, pô, vou fazer, vai renovar. Aí alguém falou assim, não, mas olha lá que é só se tiver ativa ainda. Se tiver expirado, você vai ter que fazer. Senão vai ficar constando lá que eu tenho a professional, mas não tenho mais a social, vai estar expirado. Aí Ah, toca eu aqui fazer
Vocês também. Ah, mas essa é minha boiada, você não precisa nem estudar. Ah, vai nessa. Não é assim, não. Lá na hora que você tá vivendo o rolê, todo muda de cenário. Aqui a gente está sem compromisso, pode errar, entendeu? Ah, não, é outra pegada. É melhor se garantir no simulado antes. E aí vem outra pressão, né? Como é que você vai falar? Você já é certificado e não passou na certificação. É, Bob, a sua pressão é maior. Como é que você tá dando aula aí pra nós e... Pois é. Tem essa. Bom, beleza, gente. Ó. Queria agradecer vocês pela atenção na semana, paciência aí. Esse programa a gente, cada vez que faz, vai melhorando. Depois, se vocês quiserem mandar algum feedback assim, para a gente guardar e você usar para melhorar alguma coisa no futuro, fica à vontade também para comentar aqui comigo, com a Laís, tá? E outra, né? A semana que vem, nesse horário que a gente fez hoje, a gente vai estar com a Developer, né, Thaís? Isso. Mas fora esses horários, se vocês precisarem de alguma coisa, manda no chat, tá? O chat continua aberto. Isso, continuem perturbando a gente se precisarem de ajuda. Isso aí. Perfeito. Perfeito? Obrigadão, É isso. Bob. Obrigadão, Thaís. Obrigado a vocês. Aulas muito valiosas. Bebeto e Romário, apesar de eu não ter assistido, ser novo, mas um fala, o outro complementa. Foi muito bom. Obrigadão, gente. Valeu, obrigado a vocês. Boa sexta, Tchau, bom fim de semana aí. para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Bob. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.